De um lado, o nono maior IDH do mundo. Do outro, severas limitações territoriais e de abastecimento de água. Pode parecer que estamos falando de países diferentes, mas de fato, ambos os cenários são encontrados em apenas um, Singapura. Ícone de desenvolvimento econômico na Ásia, a nação possui recursos hídricos extremamente limitados. Contudo, tem se destacado nos últimos anos por uma série de projetos para a gestão das águas. E um deles envolve a construção de mais de 130 blocos de concreto com altura de um prédio de 10 andares, em pleno Oceano Índico. Fique conosco pelos próximos minutos e entenda mais sobre esse incrível megaprojeto. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender por que Singapura está construindo caixões de concreto no oceano. Singapura está localizada no sudoeste asiático, entre a costa sul da Malásia e o norte da Indonésia. Banhado pelo Oceano Índico, o território singapurense é um arquipélago composto por 69 ilhas, totalizando pouco mais de 734 quilômetros quadrados de extensão, 30 vezes inferior ao menor estado brasileiro, Sergipe. Situada na Ilha do Equador, Singapura possui um clima tipicamente tropical, com muita chuva ao longo de quase todo o ano. Aliás, de acordo com dados de 2017 do Banco Mundial, o país tem o 14º maior índice de precipitação anual, 40% maior a registrada no Brasil. Apesar dessas características, a nação enfrenta desafios hídricos, grandes desafios. Não à toa, entre 40% e 50% da água consumida no país vem da vizinha Malásia. Em meio a esse cenário, o governo local tem investido pesado em projetos para potencializar a gestão de águas no país, e um deles é a criação de enormes caixões de concreto no megaporto de Tuas. No total, são 227 blocos com 29 metros de altura, 20 metros de largura e 40 metros de comprimento, criando uma área de terra firme no meio do Índico. Mas, afinal, como funciona esse tipo de construção? Antes de compreendermos sobre o sistema de caixões no megaprojeto de Tuas, é preciso saber sobre o contexto histórico da falta de água em Singapura. Esse, por sinal, é um problema mais antigo do que alguns possam imaginar. Ainda no século XIX, mais precisamente em 1885 e 1895, severas secas somadas à crescente demanda local por água colapsaram as reservas singapurenses de tal forma que um sistema de racionamento foi adotado em boa parte do país. Para se ter uma ideia, o abastecimento era restrito a 2 horas diárias. Isso mesmo, apenas 2 horas. Já no século XX, mais precisamente nos anos de 1960, o país celebrou grandes conquistas. Além de proclamar independência política e território da Malásia, em 1965, Singapura experimentou acelerado crescimento econômico, constantemente acima dos 7% por ano. Não à toa, ao lado de Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, ganhou a cunha de tigre asiático. Logo, contudo, 2 aspectos tornaram a demanda por água ainda mais crítica em Singapura. Além da industrialização, a população crescia consideravelmente. Apenas entre 1964 e 2014, o número de habitantes praticamente triplicou, saltando de 1,8 milhão para quase 5,6 milhões de pessoas. A título de exemplo, ao longo desses 50 anos, a população do Brasil cresceu 2,47 vezes. Porém, Singapura tem enfrentado tais desafios com muita ciência e tecnologia, sobretudo desde o início dos anos 2000, quando a cidade-estado diversificou as fontes de captação e tratamento de água, mais precisamente transformando as águas de mar e de esgoto em águas próprias para o consumo humano. Além disso, o país tem investido pesado na extensão de minúsculo território, um dos 20 menores do mundo. O objetivo do governo é aumentá-lo em 8% até o fim de 2030.
E é nesse contexto que entram os caixões de concreto do megaprojeto de Ituás. Inaugurado em 2022, o megaporto de Ituás promete aquecer a economia marítima na Ásia, injetando 4,5 bilhões de dólares na indústria de Singapura até 2025. O projeto, que será totalmente concluído apenas em 2040, aumentará a capacidade portuária de Singapura em 5 vezes. Mas, e os caixões do megaporto lançados ao oceano? Qual é a utilidade deles? Bom, a resposta é simples: proporcionar uma expansão territorial com a criação de um espaço de terra firme sobre o Oceano Índico. A princípio, esse projeto garante mais espaço ao megaporto e oferece mais um caminho, digamos, para acessar as águas do Índico, e não apenas em termos de transporte, mas de um possível espaço para captação e tratamento de recurso natural. No total, são 227 blocos de concreto com 29 metros de altura, 20 metros de largura e 40 metros de comprimento, pesando cada um 15 mil toneladas. 136 deles formam um muro de 9,1 quilômetros sobre o Índico. Mais que isso, em uma área de quase 4 quilômetros quadrados, onde até há anos atrás só havia oceano, hoje há terra firme. Agora que conhecemos esses detalhes, é hora de entendermos como foi o processo de fabricação desses caixões. Realizado em um local conhecido como Caisson Casting Yard, no megaporto de Ituás, esse método envolvia uma verdadeira operação de precisão, com o apoio de 800 trabalhadores em 2 turnos diários de 12 horas cada. Utilizando um sistema sofisticado com 36 conjuntos de macacos hidráulicos, a estrutura de concreto era movido ao longo do pátio de fundação até um pórtico, onde a montagem ocorria. As equipes de construção utilizam vergalhões para moldar a base da estrutura, posteriormente concretada. Os moldes eram posicionados com a ajuda de guindastes antes que o concreto fosse despejado. O processo de construção da base levava aproximadamente 5 dias e, na sequência, cada muro era empurrado para o pórtico por macacos hidráulicos. Um sistema de moldes móveis e tabuleiros de trabalho era utilizado para a cofragem, permitindo que o concreto fosse despejado em um molde vertical. À medida em que a cofragem avançava, mais vergalhões eram adicionados, reforçando a estrutura do caixão. Aliás, por falar em estrutura, um ponto importante se referia à produção do item contra a corrosão causada pela exposição ao mar e à maresia. Nesse sentido, uma camada de proteção de silano era aplicada aos caixões, garantindo mais solidez na união dos componentes cimentícios. Após todas essas etapas, chegava o momento de transportar o caixão da terra firme para o mar. E a dinâmica aqui era simples. A construção era lançada em um cais flutuante e levada até o paredão no oceano, sendo parcialmente submersa. Em seguida, o caixão era rebocado até o local de instalação, com bombas de água garantindo a submersão adequada. Os rebocadores, então, alinhavam, dando forma ao paredão. Por fim, o caixão era preenchido com areia e pedra, para a criação de terreno sobre o Índico. É interessante notar que mais da metade desse território foi construída com materiais reciclados, incluindo provenientes de escavações de outras obras. Que os caixões do megaporto de Ituás são exemplos de megaconstrução inteligente e de grande utilidade, não há dúvidas. E quando o assunto são números, esse projeto também impressiona. Cada um dos 227 caixões possui nada menos que 29 metros de altura, algo equivalente a um prédio de 10 andares. Isso é 3 metros maior que um dos mais incríveis projetos arquitetônicos da Alemanha, o Portão de Brandemburgo. Agora, que tal irmos um pouco mais além? Caso fosse possível empilhar os caixões do megaporto de Ituás, um sobre o outro, a construção alcançaria espetaculares 6.583 metros de altura. Essa medida equivale a 47 pirâmides de Quéops, no Egito, e é 13 metros mais alta que a montanha de Tupungato, situada nos Andes. Aliás,
Se o tamanho dos caixões do projeto em Singapura espanta, o comprimento também se destaca: 40 metros por estrutura, totalizando 9.080 metros. Isso representa mais de 75 campos de futebol com medida máxima padrão FIFA. Por fim, outra característica espetacular dos caixões do megaporto de Tuas tem a ver com o peso. Cada um pesa impressionantes 15.000 toneladas. Para alcançar esse peso, seria necessário juntar nada menos que 81 Boeings modelo 747-400, ou quase 36 unidades de Estação Espacial Internacional. Mas, bem além de medidas, o que será que o futuro reserva para esse incrível projeto? Que os caixões do megaporto de Tuas trazem um benefício territorial ao megaporto de Tuas, não há dúvidas. Agora, mensurar o impacto desse projeto, bem como o do megaporto, para a gestão de águas em Singapura, ainda é exercício de futurologia. Muito além disso, é importante afirmar que Singapura tem feito enormes esforços na busca por alcançar a autossuficiência de recurso natural, algo estimado para 2061. De acordo com a empresa local de tratamento de águas residuais, New Water, até 2050, 55% da demanda por água potável será resolvida no próprio país. Atualmente, essa marca é de aproximadamente 30%. Desse modo, Singapura poderia reduzir consideravelmente a demanda por água da Malásia. E, curiosamente, o país não seria o único beneficiado nessa história. Vale destacar que desde o início dos anos 2000, ambas as nações estão em rota de colisão quanto aos valores de recurso oriundo do Rio Jor. Além do governo malaio alegar que a nação vizinha compra água por um valor muito inferior ao do mercado, a concessão de tamanho volume de água, 960 milhões de litros por dia, afetaria a própria gestão de águas da Malásia, sobretudo no estado de Johor. Projetos como os caixões de concreto de Tuas vão muito além de condições de um megaprojeto. É uma prova incontestável de como a união entre tecnologia e construção civil pode ressaltar em alternativas à economia de um país. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia esse grande projeto? Sabia da importância desses grandes caixões? Deixa aqui a sua opinião sobre isso. Farei questão de ler todos os comentários. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.